Você já sentiu como se não se encaixasse, como se o mundo ao seu redor fosse barulhento demais, rápido demais, e que de alguma forma você estivesse seguindo um ritmo diferente? Quero lhe dizer que essa experiência pode ser um sinal de que Deus tem algo especial para você. Quando somos escolhidos por Ele, somos chamados para uma jornada que não é comum, um caminho traçado pelo próprio Criador, e é justamente essa diferença que revela o propósito divino em nossas vidas. Quando somos chamados para algo maior, o chamado de Deus muitas vezes vem de forma silenciosa no meio da correria do dia a dia ou no desconforto de situações que nos tiram da zona de conforto. É como se Ele estivesse nos atraindo para mais perto, nos chamando para algo que não é visível aos olhos, mas que o nosso espírito pode sentir. Essa sensação de ser fora do comum é uma marca de quem foi separado por Deus para um propósito único. A Bíblia nos lembra, em 1 Pedro 2,9, que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que o chamado de ser escolhido é muito mais do que um privilégio. É uma responsabilidade que nos transforma e nos leva a caminhar por uma estrada diferente. Esse caminho pode ser difícil, e às vezes, pode parecer solitário, mas ele está repleto de significados que o mundo não entende. O fato é que Deus não nos chama para seguir o que é popular, mas para seguir o que é certo. Ele não nos escolhe para viver como todos os outros, mas para viver de acordo com os seus propósitos. E isso exige coragem. É preciso coragem para ouvir a voz de Deus quando ela nos chama a ir na direção oposta à multidão. É preciso fé para continuar caminhando quando os outros não conseguem entender o motivo de seguirmos por uma rota menos percorrida. Você pode estar se perguntando, por que eu, Senhor? Por que essa jornada? Por que essa diferença que às vezes parece um peso tão grande? Lembre-se, porém, das palavras do próprio Jesus em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Ser escolhido é mais do que apenas ser abençoado, é ser destinado a dar frutos, a impactar vidas, a levar luz onde há escuridão. E quando você começar a se sentir desanimado, quando o caminho parecer longo demais, lembre-se de que Deus não comete erros. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz de cumprir esse propósito. C.S. Lewis disse, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Às vezes, as dificuldades que encontramos ao sermos escolhidos não são obstáculos, mas meios que Deus usa para nos fortalecer, para nos lembrar de que estamos em uma missão maior. Essa jornada de propósito é uma estrada estreita, mas é também o caminho que nos leva a experimentar a profundidade do amor de Deus e o poder transformador de Sua presença em nossas vidas. Ele te escolheu, e isso significa que há uma missão que só você pode cumprir. Então, não tema essa diferença, não fuja desse chamado. Abrace-o com confiança, sabendo que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Você já se sentiu desconfortável em certos ambientes, como se algo dentro de você estivesse fora de sintonia com o que estava ao redor? Essa sensação pode ser um sinal de que Deus o está chamando para proteger algo precioso que Ele colocou em você. Quando somos escolhidos, nossa vida carrega uma unção especial, uma marca de Deus que precisa ser preservada. E essa proteção frequentemente vem através da separação. C.S. Lewis dizia que Deus não pode nos dar paz e felicidade à parte de si mesmo, porque não existe tal coisa. Quando você carrega a unção de Deus, há uma sensibilidade espiritual que faz com que algumas coisas, antes aceitáveis, agora pareçam completamente fora de lugar. Não é porque nos consideramos melhores que os outros, mas porque o Espírito que habita em nós é sensível ao que está à nossa volta. Essa sensibilidade é uma forma de Deus nos guiar e nos proteger, mostrando o que é saudável para a nossa vida espiritual e o que pode nos afastar de Sua presença. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 6,17, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Este não é um chamado para o isolamento, mas para uma vida que reflete a santidade e a presença de Deus. A unção que repousa sobre nós exige um cuidado especial, e isso significa, às vezes, ter que nos afastar de situações, lugares ou até pessoas que possam comprometer o nosso relacionamento com Deus. Essa separação não é sobre exclusão, é sobre consagração. Você pode se sentir tentado a pensar que está perdendo algo ao se afastar do que é comum ou popular. Mas, na verdade, ao se separar, você está protegendo o que há de mais precioso, a presença de Deus em sua vida.
Essa presença é como uma chama que precisa ser mantida acesa, e não podemos permitir que os ventos da distração ou das influências negativas apague. É uma escolha diária, um compromisso contínuo de preservar aquilo que Deus nos deu. C.S. Lewis também nos lembra que nossa lealdade aos chamados de Deus deve ser mais forte do que qualquer lealdade a este mundo. Quando entendemos que a separação é, na verdade, uma forma de proteção, percebemos que Deus não está nos privando de algo bom, mas nos guardando para algo melhor. Ele está nos preparando para uma vida de propósito e intimidade com Ele. Cada momento de afastamento dos ruídos deste mundo é uma oportunidade para ouvir sua voz com mais clareza. Lembre-se, meu amigo, que o chamado de Deus requer que você cuide daquilo que Ele confiou a você. E, às vezes, isso significa dizer não para certas coisas para que você possa dizer sim para a vontade de Deus. Não tenha medo de se separar, de seguir um caminho diferente. Ao fazer isso, você não está perdendo, está preservando a unção divina que há em você. E essa unção, quando protegida, não apenas transforma a sua vida, mas também abençoa aqueles ao seu redor. Pode ser que, ao se separar de certas coisas ou pessoas, você sinta que está ficando para trás ou até mesmo se isolando. Mas eu quero que você saiba que essa separação não é um ato de solidão. É um chamado para algo mais profundo, uma preparação para o propósito divino que Deus colocou em sua vida. Quando Deus nos separa, Ele não está nos afastando dos outros para nos deixar sozinhos, mas para nos preservar e nos preparar para a obra que só nós podemos cumprir. C.S. Lewis escreveu: se olharmos para este mundo como um lugar de descanso, ficaremos desapontados. Mas se o enxergarmos como um campo de treinamento, ficaremos preparados para o que está por vir. Essa separação, portanto, é um tempo de preparação. É um tempo em que Deus nos afasta do barulho, das distrações, para que possamos ouvir a sua voz com mais clareza. Não é um abandono, mas uma forma de nos proteger e nos fortalecer, para que, no tempo certo, possamos ser usados de maneira poderosa. A Bíblia nos encoraja em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação, essa transformação, muitas vezes só acontece quando estamos dispostos a nos separar das influências que podem comprometer o nosso crescimento espiritual. Não é fácil, e às vezes podemos sentir falta do que deixamos para trás, mas Deus sempre nos convida a olhar para o que Ele está fazendo em nosso interior. Quando você se sente separado, é um convite para se aproximar de Deus. É nesses momentos de aparente solidão que a intimidade com o Senhor cresce, que o caráter é moldado, e que a fé é fortalecida. Deus o está preparando para coisas maiores do que você pode imaginar. Ele quer que você seja uma testemunha de sua bondade, um reflexo de sua glória. Mas, para isso, é necessário passar pelo processo de consagração, de ser separado para ser usado. C.S. Lewis também dizia que Deus nos dá as coisas boas para nos ensinar a apreciá-lo e retira para nos ensinar a apreciá-lo ainda mais. Às vezes, Deus permite a separação para que possamos aprender a depender exclusivamente dele, para que possamos compreender que a verdadeira plenitude não está no que o mundo oferece, mas na presença e nos propósitos de Deus para nós. Portanto, não veja a separação como um sinal de isolamento, mas como um tempo de preservação. Deus está guardando você, moldando você, e preparando você para cumprir o seu propósito de forma extraordinária. Ele sabe o que é necessário para levá-lo até onde você precisa estar. Confie nesse processo. Abrace esse tempo de intimidade com Deus, e permita que Ele faça de você uma obra-prima para a sua glória. Se você sente que tem andado por um caminho solitário, saiba que Deus está ao seu lado, guiando cada passo. Ele não o separou para deixá-lo só, mas para moldá-lo para algo maior, algo que o mundo ainda não viu. A unção sobre a sua vida é um tesouro, e Deus está apenas garantindo que você seja protegido, preparado e fortalecido para o que está por vir. Ele está fazendo isso para que, no tempo certo, você possa brilhar como uma luz que reflete a sua glória. C.S. Lewis nos lembra que quando nos voltamos para Deus, descobrimos que Ele já estava de braços abertos. Este é o momento de se voltar para Ele com todo o seu ser, de confiar que a separação é apenas uma fase de lapidação. Deus o escolheu com propósito, e essa escolha vem com promessas que são maiores do que os desafios que você enfrenta agora. Você não está sozinho. O mesmo Deus que o chamou é aquele que o sustenta e o capacita. Ele está perto, cuidando de você como um pai que vela pelo seu filho.
Permita que essa verdade toque o mais profundo do seu coração. Você é amado, separado e escolhido por Deus para algo que vai além do que seus olhos podem ver. Acredite, algo extraordinário está sendo preparado para a sua vida. Confie nesse processo e permaneça firme. Você não foi esquecido, você foi reservado para o melhor de Deus. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal. E, compartilhe, e curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.